Boa noite, Vivian. Bom, vou iniciar aqui a projeção aqui, só um minuto. Vocês veem aí a minha janela? Tá dando início ainda. Já estão vendo? Beleza. Que eu aqui não consigo ver, né, a minha própria projeção, né? Bom, ver se ainda hoje eu coloco o vídeo, né, da parte da aula dessa semana, ainda não coloquei o vídeo lá, mas as notas de aula eu já coloquei na página, né? Vamos falar aí a gente vai dar continuidade às regras de derivação, né? A gente tinha visto basicamente até a regra do produto e quociente. Aí com essas regrinhas a gente vai conseguir derivar mais algumas funções, né? Que são funções trigonométricas, por exemplo. E posteriormente nessa aula aí também vai estar o conteúdo da regra de derivação de função composta, tá? Vou ver se até mais tarde aí eu coloco esse vídeo para vocês, certo? Bom, mas sobre dúvidas, vamos lá? Quem tem dúvidas, pode se manifestar aí, por favor. Vou pegar aqui, projetar o livro aqui. Só já pegou a parte de derivada, já conseguiu ver esse conteúdo dessa semana passada? Como é que estão aí? Silêncio aí. A Lanes fala que está na aula 5, mas ainda não parou para fazer exercício. Tá? A Bárbara falou que atrasou um pouquinho, né? Aham. Guiando pelos exemplos, né, Alanis, beleza. Não, tranquilo, gente. É aquela coisa, né? Temos que tentar não deixar passar muito, né? Porque deixa eu só projetar aqui para vocês também o nosso plano, né? Ver se vai aparecer aí para vocês. Aqui, ó, nós estamos. Deixa eu projetar aqui também a nossa sala de aula. Estamos iniciando aqui a nossa semana 6, ok? Semana 6. Semana 6, a nossa prova é na semana 8. Né? Então, o conteúdo para a prova basicamente vai acabar essa semana. Né? A gente vai ver aí a regra da cadeia e uma primeira aplicação da regra da cadeia. Né? A regra da cadeia é a regra de derivação de funções compostas. Né? Quando você compõe mais de uma função, a gente vai ver que tem uma regrinha de derivação associada que talvez seja a principal delas, né? Porque a maioria das funções que aparecem na prática são funções compostas, né? Então, você compreender bem a regra da cadeia é bem importante, e esse é o conteúdo, basicamente, aí da semana que a gente está passando agora, na semana 6. A prova é na semana 8, conforme combinado, o conteúdo da semana 7 não cai na prova, né? Então, essa semana a gente encerra o conteúdo dessa prova de daqui 2 semanas. Então, tentem não deixar acumular muito, né? Tá bom? Certo? Vamos ver se até o fim do semestre eu me acostumo com essas telas todas aqui. Ainda estou um pouco perdido aqui. Ok, bom, a gente pode tentar fazer alguns exercícios de derivação. Não sei se alguém tem algum específico aí que queira falar, ou algum do lado passado de outros assuntos. Professor, Sim. antes de começar a falar dos exercícios, eu queria perguntar sobre a prova. Ela vai ser no Aham. nível dos exercícios do livro?
os recomendados? Isso, por aí, exatamente. Exercícios equivalentes aos do livro. Ok? Ok. A outra coisa também, né, que é bom você ter perguntado, eu coloquei lá, não sei se vocês já viram, uma atividadezinha, né? São poucos exercícios para vocês fazerem até semana que vem, né? Vou postar aqui. Todo mundo chegou a ver lá, pelo menos, o aviso. Aqui, ó, na semana 6 tem a atividade 1, né? Então eu indiquei alguns exercícios do livro aqui. Certo? Você vai clicar aqui. Bom, aqui eu não consigo, né, fazer, só consigo visualizar quem fez, quem não fez, né? Mas você clicando ali, aqui na atividade, você vai ter um íconezinho lá para enviar, né? Aí você resolve o exercício bonitinho, né? Como eu falei aqui na instrução, de maneira organizada, né? Não vai fazer uma coisa bagunçada aí, até para facilitar a minha vida aí, agradeço, né? Então, numere os exercícios, tente colocar eles em ordem, na ordem que está aparecendo aqui. Aí você tira uma foto, né? Digitaliza ele em formato PDF e posta ele ali e envia, né? Para confirmar o seu envio, tá bom? Então vocês têm aí até, lembra que até dia 23, né? Até semana que vem, né? Uma semaninha para vocês fazerem esses 5 exercícios aí, ok? E a Professor, prova vai... Oi? desculpa, até a Bárbara perguntou aqui no chat e também a minha dúvida de como que vai ser a prova, assim, vai ser um forms, como que vai ser? Vai ser tipo essa atividade que eu mandei aí. Eu vou colocar a folha de enunciados e vocês vão resolver escanear. É isso. Ok, mas aí vai ter um prazo também para entregar? Vai ser uma janela, né? Não vai ser de um dia para o outro. Vai ser, por exemplo, a nossa aula aqui é segunda e quarta. Devo escolher eventualmente a segunda, né? Aí a prova vai ser na segunda. Quer dizer, na verdade eu não me recordo aqui o que eu falei lá no vídeo 0, né? Mas eu acho que é na segunda ou na quarta. Eu vou confirmar aqui, mas em princípio é segunda ou quarta. Dia 30, segunda-feira. Segunda, então é isso. Segunda-feira, o horário é 6 às 8, então eu jogaria aí um pouquinho antes das 6, né? E até, sei lá, umas 10 horas, né? Botar uma janela de umas 6 horas para fazer essa prova. A Vivian perguntou agora também se a gente pode fazer no Word e colocar em PDF ou se tem que ser resolvido à mão. Resolvido à mão. Resolvido à mão. Eu vou ter que colocar ela. Até é bom vocês estarem perguntando isso para a gente estipular essas instruções, né? Semana que vem eu já jogo essas instruções lá na página, tá bom? Deixa eu ver se eu perdi mais algum comentário aqui. Ah, tá. A Luísa está falando do exercício, né? Professor, eu tenho Pois não. uma mesa digitalizadora. Posso fazer nela ou tem que ser no papel? Olha, eu prefiro que seja no papel. Ok. Tá? Ah, tá. A Bárbara perguntou, né, se poderia tirar foto. É bem isso, Bárbara. Tirar foto da tua resolução, né? Digitalizar num único PDF daí, né? Para não ficar muito bagunçado aqui na hora de eu organizar a correção. Então, vou pedir que vocês façam a digitalização num único PDF, né? Tanto essa atividade que eu acabei de colocar essa semana, quanto o da prova, quando for para entregar os arquivos da prova, tá bom? A Alanis gostou da mesa digitalizadora aí da colega, é por aí. Legal, mas eu prefiro que seja no papel aqui mesmo, tá bom? Bom, vamos tentar fazer algum exercício aqui de derivação. Se alguém tiver alguma outra pergunta específica, pode ser de qualquer parte da matéria, se manifeste aí, tá? Eventualmente eu possa estar aqui concentrado na resolução ou na projeção do arquivo, aí eu não veja o chat, eu peço que vocês me alertem aí se alguém escrever alguma coisa aí, tá? Deixa eu passar aqui para o arquivo de novo. Bom, então, vamos nos concentrar aqui em princípio, né? Exercício de derivada.
A gente viu lá nas aulas anteriores a interpretação da derivada. Talvez as duas interpretações mais importantes da derivada sejam a de inclinação da reta tangente, né? Quer dizer, a derivada num valor, né? Deixa eu voltar aqui na matéria, aqui na teoria. O valor da derivada num valor coincide, né? Por exemplo, aqui, ó, esse gráfico. Ó. Aqui você tem a curva azul, né? A curva azul, nesse ponto, a curva azul tem uma reta tangente, né? A inclinação da reta tangente nesse ponto P aqui, se esse ponto P tem coordenada x igual a a inclinação, né, a tangente, o coeficiente angular dessa reta coincide com a derivada. Né? Então, a derivada te dá o coeficiente angular da reta, e lembra que para determinar uma reta, você precisa de duas coisas, né? Ou 2 pontos, ou um ponto onde ela passa e o coeficiente angular. Né? Então, conhecendo a derivada, você já tem o coeficiente angular. Se ela vai ser tangente ali, você tem um ponto de tangência. Então, a derivada e o ponto de tangência te determina a reta tangente inteira, né? E outra questão é quando a função que você está estudando representa um movimento de uma partícula, né? Aí a derivada ela coincide com a velocidade da partícula. Né? São as principais duas interpretações da derivada. Né? Claro que ela também relaciona uma taxa de variação instantânea. Né? Não precisa ser o x não precisa ser o tempo necessariamente, né? Pode ser qualquer grandeza. E aí você tem uma taxa de variação instantânea por um acréscimo infinitesimal ali, né? Se vocês chegaram a ver essas definições, mas são os conceitos elementares relacionados com a derivada. Né? Então, por exemplo, aqui, ó, o exercício 14, ele está dizendo que se uma pedra for lançada para cima no planeta de Marte com velocidade de 10 metros por segundo, sua altura após t segundos é dada aí ele dá a função posição da pedra, né, de acordo com o tempo. Aí ele pergunta qual a velocidade da pedra após 1 segundo. É justamente essa interpretação da derivada que a gente acabou de falar, né? A função aqui no caso está dando a posição da partícula, da pedra no caso, né, num instante de tempo t. Se ele quer a velocidade instantânea é a derivada dessa função, né? Nós teria que derivar essa função, né? Deixa eu copiar a funçãozinha aqui. H de t é 10t menos 1,86t ao quadrado. Ele quer a velocidade em 1 segundo. Né? Deixa eu projetar aqui minha folha. Então, ele está aqui, né? A função posição da pedra é dada por essa função. Né? Aí ele quer a velocidade no instante 1 segundo. A velocidade, como a gente acabou de ver pela interpretação da derivada, é a derivada da função posição, da função altura. Lembra que a gente tinha essa notação de derivada, ou eu posso denotar assim também, né? H' de t. Né? São as notações que vão costumeiramente aparecer nos livros em geral. Né? Então você quer achar a derivada. Bom, essa aqui é uma funçãozinha que foi uma das básicas que a gente viu como derivar. Né? É uma soma, é um polinômio. Né? Então lembra que quando você deriva uma função que é uma soma, basta você derivar cada uma delas e somar. Né? A derivada da soma é a soma das derivadas. Né? Então quer dizer, a derivada da função vai ser o quê? Então eu vou derivar a primeira parcela, né? Menos derivar a segunda parcela. Né? 36t ao quadrado. Aí o que acontece? Essa função, lembrem que uma regra básica que a gente viu de derivação, regra 1, vamos chamar assim, era o quê? T elevado a n linha, né? Como é que eu derivo uma função potência, né? É a regrinha mais básica que a gente viu. A gente desce o expoente, né? Então vai ser n vezes t, e aí o t diminui o expoente em 1, né? Essa é a regrinha mais básica de derivada que a gente viu. Que são justamente as funções que estão aparecendo aqui, né, nessa conta. Né? A outra coisa também é quando a função está multiplicada por uma constante. Né? Tem a função f multiplicada por uma constante, digamos, alfa. Quando você deriva, a constante fica, basta você derivar a função. Né? E é o que está acontecendo aqui em cada uma dessas parcelas. Né? Então aqui eu tenho a constante 10 vezes a função 10 t elevado a 1. Né?
Então, isso aqui vai ser... Estou fazendo bem mastigadinho, porque é a primeira, né? Depois, isso aqui, fazendo vários exercícios, vocês vão fazer isso aqui naturalmente, né? Então, a constante fica 10 vezes a derivada de t elevado a 1. Você vai aplicar essa regrinha aqui. O 1 vai descer, vai ficar 1 vezes t elevado ao expoente subtraído de uma unidade, né? 1 menos 1. Aí menos, aqui de novo eu tenho a constante 1,86 vezes a derivada de t ao quadrado. Então usa a regrinha aqui de novo, né? Vai descer o expoente 2, vai ficar t elevado ao expoente diminuído de uma unidade. Então a função velocidade, né, que é a derivada da função posição, vai ficar o quê? 10 vezes t elevado a zero é 1, né? Então vai ficar 10 menos 2 vezes 1,6, aqui dá 3,72, né? Vezes t. Isso aqui é a função derivada. Lembra que a gente falou no vídeo também, né? Se eu derivar a expressão genérica e chegar numa outra expressão genérica, eu tenho a chamada função derivada, né? Função derivada. Bom, ali no exercício ele quer a velocidade no instante 1. Então basta eu vir aqui e fazer t igual a 1, né? Então em t igual a 1, eu vou ter a velocidade no instante 1, vai ser 10 menos 3,72 vezes 1. 10 menos 3,72 dá lá 6,28, né? É só acompanhar a unidade que ele usou lá no livro, né? A unidade que ele usou foi metros por segundo. Então basta você vir aqui e colocar metros por segundo. Tá claro? Exercício bem básico só para começar a conversa aqui, né? Aí ele bota outras perguntinhas aí, né? Quer dizer, encontre a velocidade da pedra após 1 segundo, né? O que mais? Encontre a velocidade da pedra quando t igual a a. Né? Aí basta você ir lá na tua função genérica derivada que você achou, né? A tua função genérica derivada está aqui. Então, se o t for igual a a, basta você vir aqui na função fazer t igual a a, né? Então, a velocidade no instante a vai ser 10 menos 3,72a. A gente dá a velocidade no instante a qualquer, né? Quando a pedra atinge a superfície, né? Então, a pedra atingir a superfície, só teria que confirmar se ele está dando a altura relativa à superfície, né? Ele está falando aqui, ó, a sua altura é a altura relativa à superfície. Então, você quer quando que h é igual a zero, né? Quando a pedra atinge a superfície, você quer fazer com que h seja zero, certo? Então, aqui no princípio não tem nada a ver com a velocidade, é só você estar procurando o ponto onde a altura volta a ser zero, quando a pedra cai no chão novamente, né? Então, você vai fazer... Aqui seria a letra A, né? Letra B. E aí a letra C, você quer h de t igual a zero, né? É só resolver a equaçãozinha aqui, isso aqui igual a zero, né? 10t menos 1,86t quadrado igual a zero. Então, boto t em evidência aqui, por exemplo, eu tenho 10 menos 1,86t igual a zero. Então eu teria ou t igual a zero ou 1,86 igual a 10, né? Quer dizer, 10 menos 1,86t igual a zero. Então tem 1,86t igual a 10. Quer dizer, t teria que ser 10 dividido por 1,86. Teria que fazer essa conta aqui. Vou pegar uma calculadora aqui. Quanto que é aí? 10 dividido por 1,86. Ali 5,38 aproximadamente segundos. Certo? Se você observar, a função que está te dando a altura aqui, ó, é uma função parabólica, né, em relação à variável t. Tem um sinal negativo aqui na frente. Então, o gráfico dessa função é uma parábola, né, que está voltada para baixo, porque o coeficiente aqui é negativo, né? Então, o gráfico dessa função vai ser uma coisa assim, né? Aqui é o h de t, aqui é o t. Você acabou de ver que essa função h, ela se anula no zero e nesse valor aqui, 5,38, né? Então, o gráfico dessa função h seria uma coisa assim, né? Então, se anulando aqui no zero e no
10 sobre 1,86, né? Que é 5,38. Então, quer dizer, é aquela ideia, a partícula foi atirada para cima, atingiu uma altura máxima, depois ela caiu, né? Ok? No instante 1, né, que foi o que a gente calculou no item A, no instante 1 você estaria mais ou menos aqui, digamos, né? Aí você calcularia aqui a posição dele, ele atingiu uma certa altura, quando você calcula a velocidade dessa partícula ali, né? Você tem, inclusive, a inclinação da reta tangente aqui, né? A gente poderia fazer essa avaliação mais tarde, né? Ele não está pedindo aí, mas, enfim, né? Você pegar aqui esse ângulo, vamos chamar de alfa, né? A tangente de alfa ali coincide com a derivada em 1 que a gente calculou ali no item A, que a gente viu que deu 6,28, né? Enfim, né? Só voltando aqui ao exercício. Então, o que ele pede lá na letra C? Quando a pedra atinge a superfície? Acabamos de calcular, né? No instante 5,38. Aí ele pede com que velocidade a pedra atinge a superfície. Bom, você viu que a pedra atinge a superfície no instante 5,38. Então, basta que você calcule a velocidade nesse instante, né? No item B, você calculou a velocidade no instante A qualquer, né? Deixa eu projetar aqui a folha de novo. Aqui a gente calculou a velocidade no instante qualquer. Você acabou de ver que ela atinge a superfície no instante 5,38. Então basta que você calcule agora a velocidade nesse instante, né? Quer dizer, faz t igual a 5,38 aqui, né? Então a resposta ali da letra D, né? Seria você avaliar V no instante 5,38, né? Lembrando que esse 5,38 foi o resultado da conta 10 dividido por 1,86, né? Ele é só uma aproximação, né? Então, quer dizer, como é que a velocidade no instante t genérico? É 10 menos 3,72 vezes t. Então, isso aqui seria 10 menos 3,72 vezes o t, só que o t é 10 sobre 1,86, né? 3,72 é o dobro disso aqui, né? Então, aqui vai dar 2 vezes 10 menos 20 aqui, então aqui vai dar menos 10, né? Menos 10 metros por segundo. Ok? Então ela atinge ao piso, né? Atinge a superfície com menos 10 metros por segundo. Por que está negativo? Né? Porque é justamente a ideia, né? Ela subiu, aí ela está voltando no sentido oposto, ela está vindo no sentido contrário do movimento, por isso que está sinal negativo. Né? Então ela chega aqui com uma velocidade de menos 10 metros por segundo. Tá claro a ideia, gente? Sim, não, quem sabe, talvez, vou pensar. Bom, vamos lá, né? Pegar um exercício bem basicão, né? Vamos pegar aqui um desses de reta tangente, aqui, ó. Exercício 5 a 8. Né? Então, encontre a reta tangente da curva dada no ponto dado. Então, vamos pegar logo a primeira aqui, por exemplo. 4x menos 3x ao quadrado. O ponto é 2 e menos 4. O que significa esse ponto aqui? Né? Significa que você está pegando x, o menos 4 é o resultado da função quando você avalia no x igual a 2. Né? Se você substituir 2 aqui, você vai ver que vai dar menos 4. Né? Esse ponto é um ponto desse gráfico. Como eu quero a reta tangente nesse ponto, lembra da interpretação da derivada. Né? A derivada no 2 vai ser exatamente o coeficiente angular da reta tangente. Né? Então, se você derivar essa função, avaliar no x igual a 2, você vai ter a inclinação da reta tangente. Né? Vou copiar aqui na minha folhinha aqui. 4x menos 3x quadrado, o teu ponto é o 2 e menos 4. Né? Isso aqui. Tá? Então, essa é a tua função, o ponto 2 e menos 4. Né? Então, como eu falei, se você fizer x igual a 2, o y de 2, né, vai ser o quê? Substitui 2 aqui, né? Vai ter 4 vezes 2 menos 3 vezes 2 ao quadrado, vai dar 8 menos 12, que é menos 4. Né?
Então, bateu. Quando x é 2, o y é menos 4. Só para conferir que o ponto de fato está no gráfico, né? Essa função aqui, se você fosse pensar no gráfico dela, ela é novamente uma parábola voltada para baixo, né? Que se anula onde? Você não precisa fazer essas contas aqui, né? Só estou querendo a gente visualizar esse gráfico. 4x menos 3x ao quadrado, isso aqui é x vezes 4 menos 3x. Então, onde que se anula isso aqui? Se anula ou no zero, ou no x igual a 4 terços, né? Então, seria uma parábola de cabeça para baixo aqui, né? Porque o sinal do coeficiente maior aqui é negativo, vai passar no zero e no 4 terços, né? Aí ele está pedindo a derivada no 2. O 2 é maior que 4 terços, né? Então o 2 está mais ou menos para cá, né? Essa parábola continua aqui para baixo, vai embora, né? E lá no 2, quando você calcula f de 2, a gente viu que dava menos 4. Então vai parar aqui na altura y igual a menos 4. Ok? Desculpem aí a minha falta de habilidade artística aqui, mas, enfim, é só para a gente ter uma ideia do gráfico. Você está procurando a reta tangente aqui, ó, né? Reta tangente aqui. Então aqui vai dar uma reta que vai passar aqui tangenciando a curva aqui. Eu quero a equação dessa reta. Então a gente faz bonitinho no GeoGebra ali, vai ficar mais legal, né? Então eu quero a reta tangente. Essa reta tangente, ela forma um ângulo aqui, cujo tangente é o coeficiente angular. Pela definição da derivada, isso aí é justamente a derivada, né, o y' no x igual a 2. Okay? Então, para isso, eu tenho que achar a derivada geral da função. Qual que é a derivada? Usa as regras de derivação, né? Derivada de 4x, a constante 4 fica, derivada de x é 1, né? Porque lembra que x, derivada de x, é a mesma coisa que derivada de x elevado a 1. Aí você usa a regrinha do expoente que desce, né? Vai dar 1 vezes x elevado a 0, que dá 1. A derivada de x é 1, então aqui vai ficar 4 vezes 1, 4. Né? Aí menos derivada de 3x ao quadrado, como é que fica? 3 fica, desce o expoente 2, vai ficar 2 vezes x elevado a 1 expoente a menos. Okay? Então a função derivada geral fica 4 menos 6x. Mas eu quero no x igual a 2. Né? Então quando x é 2, a derivada no 2 dá 4 menos 6 vezes 2, 4 menos 12, menos 8. Então, menos 8 é o coeficiente angular da reta tangente. Ó. É o coeficiente angular da reta tangente. Certo? Como é que eu determino uma reta qualquer que a gente sabe o coeficiente angular? A reta não é assim, é y igual a mx mais n, não é sempre assim? Onde esse n aqui é o coeficiente angular, né? Seria uma maneira de você determinar a reta tangente, tá? Tem várias maneiras de fazer, né? Então, você poderia escrever, bom, a reta tangente então vai ser y igual a, o coeficiente angular é menos 8, então vai ficar menos 8x mais uma certa constante. Que constante é essa? Bom, a reta tem que passar pelo ponto de tangência, tem que passar pelo ponto 2 e menos 4. Então, substitui aqui x igual a 2, y igual a menos 4. Né? Então, faz x igual a 2, y igual a menos 4. Só um minuto que acho que tem alguém pedindo para entrar aqui. Já foi, eu acho. Ok, então substituindo aqui x2 e y menos 4, eu vou ter o quê? Y igual a... Aliás, o y é menos 4, né? Então, menos 4 igual a menos 8 vezes 2 mais n, você vai achar n igual a, vai dar 16 menos 4, 12. Então, a reta tangente é y igual a menos 8x mais 12. Certo? Vou desenhar aqui, ó, para a gente ver. Ó, o gráfico era y igual a 4x menos 3x ao quadrado. Aí o gráfico da função, que é uma parábola, né? Vou dar uma ampliada aqui. Vou colocar aqui o nosso ponto de interesse, ó, chamar de P, é o ponto
2 e menos 4. Aí o ponto. Vou colocar a equação que a gente acabou de obter, né? Y igual a menos 8x mais 2. Tá certo isso? Certo. Tá certo, né? Deixa eu colocar. É que tá dando a impressão que a reta tá cruzando a parábola, mas não tá, né? Deixa eu pintar a parábola aqui, a reta de outra cor, só para a gente ver que não está acontecendo isso, né? Que a parábola é o que a gente chama, ela é convexa, né? Se eu traçar uma tangente, a parábola tem que ficar do mesmo lado da reta tangente, lá. Né? Você vê ali que está tangenciando, tocando a parábola num único ponto. Beleza? Então, esses aqui são nessa mesma pegada, né? Quer dizer, você tem uma curva, ele está pedindo a reta tangente no ponto dado, né? Então, note que as curvas aqui, ó, talvez a que complica um pouquinho seja essa aqui, né? Aqui você vai precisar usar regra do quociente para derivar essa função aqui, ó, né? É uma fração. Mas nessas três primeiras é tudo potência, é x elevado, 3x ao quadrado, a derivada é aquela regrinha que desce o expoente e o expoente fica diminuído por uma unidade, né? Isso aqui é raiz de x, que no fundo é x elevado a meio, então a regra para derivar isso aqui é a mesma coisa, vai descer o expoente meio, vai ficar vezes x elevado a meio menos 1, que vai dar menos meio, né? Ok, gente? Vamos ver essa aqui, que a gente vai ter que achar a regra do quociente, né? Deixa eu colocar aqui, ó, y igual a 2x mais 1 sobre x mais 2. E o ponto é 1 e 1. Né? Então, você quer a reta tangente aí. Então, eu preciso achar y linha em 1. Eu preciso achar isso aqui. Aqui vai ser o coeficiente angular da reta tangente nesse ponto. O y em 1 porque eu quero calcular a derivada nesse x aqui. Né? Não é relativo a esse 1, é esse 1 aqui. Né? Aí, como é que era a regra do quociente, lembram? Quem teve a oportunidade de ver, né? Em geral, no livro aparece muito essa notação do UV, né? É uma função U dividido por uma função V, isso aqui é a derivada dessa fração. Então, a regrinha dizia o seguinte, né? É a derivada da de cima, vou colocar uma perninha aqui no U para não confundir, deriva de cima, mantém a de baixo e multiplica. Menos, aí mantém a de cima, deriva de baixo e multiplica, divide pelo quadrado da que está embaixo. Essa é a regrinha, né? Então, no nosso caso aqui, U é 2x mais 1 e V é x mais 2. São funções simples de derivar, né? Que a derivada da de cima vai dar 2 vezes 1, então vai dar 2. Derivada do constante é 0. Então vai dar 2 a derivada da de cima, vezes a de baixo eu mantenho, né? X mais 2, menos, aí mantenho a de cima, então mantenho 2x mais 1, vezes a derivada da de baixo. A derivada de baixo é o quê? A derivada de x é 1, a derivada da constante é 0. Então a derivada disso aqui é 1. Divido pela de baixo ao quadrado. Né? Ajeita a casa aqui, né? Simplifica tudo que for possível aqui. 2x mais 4 menos 2x menos 1 sobre x mais 2 ao quadrado. Então, vou cortar aqui e aqui. Vou ter 3 em cima e x mais 2 ao quadrado embaixo. Essa é a função derivada em qualquer x, diferente de menos 2, claro, né? Mas eu quero no x igual a 1. Né? Então, no x igual a 1, a derivada no 1 vai ser, simplesmente vem aqui e substituir por 1. Né? Então vai dar 3 sobre 1 mais 2 ao quadrado. 3 sobre 3 ao quadrado vai dar 1/3. Esse é o coeficiente angular da reta tangente. E aí, de novo, a reta tangente em P, né? P é o ponto 1 e 1. Como é que eu faço? A reta vai ter esse formato aqui, né? Y igual a coeficiente vezes x mais outra constante.
Quer dizer, y igual, o coeficiente angular você acabou de ver que deu 1 sobre 3, né? Então, isso aqui é 1/3 x mais n. Mas o ponto de tangência tem que estar na reta. Né? Então, quando x é 1, y é 1. Então, y igual a 1, 1/3 vezes o x que é 1, mais n. O teu n vai ter que ser 1 menos 1/3, vai ter que ser 2/3. Então, a tua reta vai ser y igual a 1/3 de x mais 2/3, ou se você quiser, multiplica tudo por 3 aqui, é x menos 3y mais 2 igual a 0. Né? Okay? Vou jogar aqui, para a gente conferir. A função era 2x mais 1 dividido por x mais 2, né? Essa era a tua função. Note que ela tem uma assíntota aqui no menos 2, né? Que já é de se esperar porque se anula aqui no menos 2, né? Se você calcular o limite, né? Relembrando lá o conceito de assíntota, o limite com x igual a 2, você vai ter infinito para menos infinito ou mais infinito, dependendo de como você se aproximar do menos 2. O ponto de interesse ali no exercício era 1 e 1. Né? Aí o ponto 1 e 1. A reta que a gente obteve foi x menos 3y mais 2 igual a 0. A reta tangenciando, de fato, a curva. Okay? Beleza, gente? Alguma pergunta até aí? Bom. Professor, Pois não? tá tendo uma pergunta no chat. Deixa eu ver aqui. Não vi. Como é que é? A Alanis perguntou? Eu só não entendi porque teve que fazer a derivada. Então, Alanis, no primeiro exemplo, qual? Da reta tangente ou da velocidade? A do lançamento? Então, a velocidade, a derivada é a velocidade, né? Porque a função h, se você voltar aqui, ó, deixa eu projetar, tá aqui, né? Aqui, ó. O h é a função posição. Se você quer a velocidade, é a interpretação da derivada, né? A velocidade é a derivada. Né? A derivada é uma velocidade instantânea da posição. A função h é a posição. Então, você quer a velocidade, então você tem que derivar a função. Por isso, você tem que calcular a derivada. Ok? Beleza? Joia. Enfim, né, aqui, pelo que eu estou avaliando aqui, são muitos exercícios de reta tangente, né? Então, são exercícios bacanas aqui para vocês irem se familiarizando com essa interpretação da derivada como inclinação, né? Como coeficiente angular da reta tangente. E também tem alguns exemplos de deslocamento, né? No qual ele vai pedir a velocidade ou a aceleração, né? A aceleração seria a variação da velocidade, né? Então, a aceleração seria a derivada da velocidade. Aí, uma vez que a velocidade já é a derivada da posição, então a aceleração é a segunda derivada da posição, né? Então, são exercícios interessantes para vocês irem se familiarizando com essa interpretação da derivada. E essa sessão está bem no início, né? Então, ele está pegando funções bem básicas, né? Funções que, como a gente viu, são potências ou frações, né? Que são regrinhas elementares para calcular a derivada. Tem alguns exercícios aqui também. Aqui, por exemplo, esse exercício 18. Você vê que ele não dá a expressão da função. Então, encontre uma equação para a reta tangente ao gráfico dessa função. Ele não fala aqui que é a função g, mas ele fala para você que no x igual a 5, a função vale menos 3, né? E a derivada dela no 5 dá 4. Então, é um exercício puramente conceitual, né? Ele não está te dando a expressão da função g, mas ele está te falando que no 5 ela vai valer menos 3. Então, quer dizer, qual é o ponto de tangência? É o ponto de coordenada x igual a 5 e y igual a menos 3. E aqui ele está te dando o quê? Aqui ele está te dando justamente a derivada no menos 5, no x igual a 5, perdão. A derivada é a inclinação, né? É o coeficiente angular. Então, esse aqui vai ser o coeficiente angular da reta vai ser 4, né?
Então, é só repetir o argumentinho que a gente fez anteriormente, né? Quer dizer, y igual a g de x igual a 5, ele está falando o g de 5 é menos 3. E o g' de 5, né, a derivada no 5 é 4. Né? Vou voltar aqui. Ele está te dando essas informações. O g aqui, não sei o que é, não importa. Né? Mas eu sei que, seja lá o que for essa função g, vamos fazer um desenho bem genérico, representativo dessa função g. Né? Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5. O que eu sei dessa função g? Quando x é 5, a função vale menos 3. Então, a função vem aqui para baixo, 3 unidades para baixo. Menos 3. Então, vai passar nesse lugar aqui, ó. Certo? E a inclinação da reta tangente aqui é 4. Né? 4 é uma inclinação positiva. A reta tangente vai fazer uma coisa assim. Ó. Isso aqui eu estou desenhando a reta tangente já. Né? A reta tangente vai passar aqui nesse ponto, que é o ponto de coordenadas aqui, ó. 5 e menos 3. Ok? Então, o que eu sei? Essa reta aqui vai formar um ângulo θ, vamos dizer assim, e a inclinação, a tangente desse ângulo θ é dado pela derivada no x igual a 5. Então, a tangente vale 4. Né? Então, esse desenho aqui estaria de acordo com essa situação. Uma reta que tem que ter inclinação positiva, tem que passar por esse ponto, tem que tangenciar o gráfico dessa função g. O gráfico dessa função g podia ser uma coisa nesse formato aqui, assim, por exemplo. Né? Podia fazer uma coisa assim. Né? A reta está tangenciando ali. Bom, essas são as informações necessárias para achar essa reta. A equação da reta vai ser o quê? É y igual a mx mais n, onde o m é o teu coeficiente angular. No caso, é o g' de 5, que é 4. Né? Então, quer dizer, é y igual a 4x mais n. Aí, de novo, o teu ponto 5 e menos 3 tem que estar nessa reta. Então, você faz x igual a 5, y igual a menos 3. Eu vou ter o menos 3 igual a 4 vezes 5, né? Mais n, eu acho qual que é a constante n que resolve a parada ali, né? Vai ser menos 18. Então, a reta tangente vai ser y igual a 4x menos 18. Ok? Exercício puramente conceitual aí. Tem outros aí parecidos, né? Certo? Aqui, ó, exercício 20. Se a reta tangente a essa curva, a essa função, no ponto 4,3, passar pelo ponto 0,2, encontre, como é que é aqui? Encontre f em 4 e f' em 4, né? Como é que faria isso aqui? A reta tem que passar pelo ponto 4,3, né? Se a reta é tangente, ela tem que passar pelo ponto 4,3, ok? Mas ela também passa, ele está falando que ela passa pelo ponto 0,2 também. Tá vendo? Então fica um exercício de geometria, né? Quer dizer, ele não está falando quais são os valores de f de 4 e f' de 4, né? Aliás, f de 4 está sendo dito, né? Que ela tem que passar aqui, ó. Se ela passa por aqui, o x é 4, então esse aqui tem que ser o f de 4. F de 4 é 3, é imediato. Né? Agora, qual que é o f' em 4? Né? Se a reta é tangente, ela tem que passar pelo ponto de tangência, aí ele está te dando um outro ponto onde a reta passa. Se ele está te dando 2 pontos onde a reta passa, você consegue determinar a equação dessa reta. Uma vez determinada a equação dessa reta, você acha o coeficiente angular da reta, e aí o coeficiente angular da reta tem que ser o f' em 4. Tá claro? Vamos fazer isso aí? Esses exercícios são bem conceituais, né, da definição de derivada, né? Y igual a fx, né, do ponto 4, 3, né, pertence ao gráfico, né, vamos dizer assim, o gráfico da função f. A reta tangente em 4, 3, passa pelo ponto 0,2, né? Aí ele quer que você ache f em 4 e a derivada em 4. Estou só escrevendo na folha aqui para a gente ter os dados do exercício aqui. Okay? Então, você tem uma função, não sei qual é a função, mas sei que o gráfico dela passa nesse ponto,
E a reta tangente nesse ponto também passa por esse outro ponto. Vamos tentar desenhar uma situação que represente isso, né? Uma situação genérica que represente isso. Então, o que eu tenho? Eu tenho o ponto 4, 3. 1, 2, 3, 4. Quando o x é 4, o y é 3. Então, eu vou subir 3 unidades aqui. Então, quando o x é 4, o y é 3. O gráfico da função passa nesse ponto. Bom, se o gráfico da função passa nesse ponto, significa que f de 4 é justamente 3. Então, é imediato que f em 4 é 3. Isso aqui é direto do exercício. Aí, o que eu tenho? A reta tangente passa por esse ponto, ela tangencia o gráfico aqui, mas também passa no ponto de coordenada 0, 2. Cadê o 0, 2? X é 0, y é 2. A reta tangente tem que passar aqui. O que passa aqui é a reta tangente, tá? Não o gráfico da função. Então, a reta que tangencia o gráfico passa por esses dois pontos. Então, qual seria um possível gráfico para essa função f? Seria alguma coisa assim, né? Qualquer coisa que tangencia aqui, ó. Aqui pode acontecer qualquer coisa, tá? Então, essa seria uma possível situação. Tá? Agora, como é que eu acho a derivada da função no x igual a 4? Bom, eu sei que a reta tangente passa aqui e passa aqui. Eu tenho dois pontos onde a reta passa. Né? Então, o que eu tenho? Determina a equação da reta, né? A equação da reta é y igual a mx mais n. Só que agora eu não sei o m e não sei o n, mas eu sei dois pontos onde passa, né? O ponto 4, 3 tem que estar na reta e o ponto 0, 2 tem que estar na reta. Então, substitui aqui no primeiro caso, faz x igual a 4, y igual a 3, você vai achar uma equação em m e n, né? 3 igual a m vezes 4, né? X igual a 4 mais n, quer dizer, eu tenho 4m mais n igual a 3, e aqui no caso eu tenho y igual a 2 e x igual a 0, então eu faço y igual a 2, x igual a 0, mais n, ó. Daqui eu vou tirar que o n é 2, então já achei o n2, substituo na primeira, 4m mais 2 igual a 3, então 4m igual a 1, m igual a 1 sobre 4. Ó, achei o coeficiente angular da reta tangente. Bom, mas pela interpretação da derivada, esse coeficiente é justamente a derivada no ponto de tangência, que corresponde a x igual a 4. Tá? Então, a derivada no 4, no caso, deu 1 sobre 4. Tá claro isso, gente? Silêncio aí. Ok, beleza, Alanis. Obrigado. Alguma dúvida, gente? Bom, vamos lá. Bom, aqui ele está pedindo para... Deixa eu só me localizar que ponta da matéria a gente estava aqui, né? Aqui eu acho que não tinha sido feitas nenhuma regra de derivação, né? Nessa sessão aqui, foi só dada a definição de derivada, né? Então, nessa sessão, ainda não tinha sido feitas nenhuma regra de derivação, né? Então, a gente aplicou aqui regra de derivação aqui, né? Para achar a derivada aqui nessa sessão, eu esperaria que você calculasse pela definição, né? Mas vamos omitir isso, né? A gente já sabe algumas regras de derivação, né? Por exemplo, aqui nesse exercício 27 ao 32, ele pede que você encontre a derivada num valor x igual a genérico. Então, como nesse ponto do livro ele ainda não tinha demonstrado nenhuma regra de derivação, ele esperava que você fizesse pela definição, mas aqui nós vamos omitir isso, tá bom? Vamos direto para as técnicas de derivação. Esse exercício aqui é interessante, ó. Ele pede para você calcular esses limites aqui. Mas se você perceber, os limites que estão aparecendo aqui são justamente os limites que definem a derivada de uma certa função. Deixa eu voltar aqui, ó. Lembra da definição de derivada? A definição de derivada está aqui, ó. Aqui ele está dando a taxa de variação instantânea, mas, enfim, taxa de variação instantânea é derivada, né? Foi o que a gente viu no conceito de derivada, né?
Cadê? Aqui, ó. Esse aqui é o melhor, né? A derivada num x igual a A, a gente calcula por meio desse limite aqui, né? Deixa eu copiar ele aqui. F' em A, limite com x indo para A, de f de x menos f de A, sobre x menos A, que a gente também pode denotar de outra forma, né? Eu posso fazer um acréscimo, vou chamar de H no A, né? Vou fazer esse acréscimo para zero, f de A mais H menos f de A sobre H. Aqui, ó. Essa outra maneira, eu posso definir dessa maneira ou dessa, né? Se eu chamar o A mais H aqui de x, né? A mais H vai ficar x, aqui continua A. Se o A mais H for x, passa o A para o outro lado, o x menos A vai ser o H, né? Então, dá na mesma, né? Então, quando o x vai para A, o H, que é x menos A, vai para zero. Então, são maneiras diferentes de escrever o mesmo limite. Certo? Então, guardem essa definiçãozinha aqui da derivada, né? É o limite que define a derivada, né? Então, volta lá naquele exercício, você vai ver que todos os limites que estão aparecendo lá são desse tipo, ó. Olha só, esse primeiro aí, ó. Então, o limite, 1 mais h elevado a 10 menos 1, dividido por h. Vou passar aqui para a minha folha. O limite que apareceu é assim, né? Limite com h indo a zero, de 1 mais h elevado a 10 menos 1 sobre h. Note a semelhança desse com esse. Tem uma função escondida aqui, ó. Que função que é? É a função f de x igual a x elevado a 10, concorda? E eu estou calculando aqui no fundo a derivada no x igual a 1. Né? Não é isso? Basta você repetir essa definição para essa função. Né? Então, f' de 1, segundo essa definição de estrela aqui, ó, f' em 1 vai ser o limite. Quando eu fizer um acréscimo para zero no 1, então f de 1 mais h menos f de 1 sobre h. Concordam? Estou fazendo a igual a 1 aqui nessa definição. Só que o f é x elevado a 10. Então vai ficar f de 1 mais h vai ser 1 mais h elevado a 10. Está aqui. F de 1 vai ser 1 elevado a 10. Está aqui o 1 e dividido pelo h. Então esse limite estranho que ele pediu aí, no fundo é a derivada da função x elevado a 10 em x igual a 1. Mas qual é a derivada de x elevado a 10? A gente já sabe a regra, né? Vai descer o 10, vai dar 10 vezes x elevado a 9. Ok? Mas você quer a derivada no 1, né? Para representar esse limite. Então, f' de 1 vai ser, basta substituir ali, né? 10 vezes 1 elevado a 9 dá 10. Ou seja, o limite que ele pediu lá, de 1 mais h elevado a 10 menos 1 sobre h, no fundo é 10. Ok? Vale isso porque esse limite está num formato bem específico, que é o formato da definição da derivada, né? Aqui. Nesse aqui, a mesma coisa. Não, você está fazendo um acréscimo no 16. Note que se eu esquecer o acréscimo, a raiz quarta de 16 é 2. Ó. Então isso aqui está dando f de 2. Ó. Né? Desculpe, f de 16, né? F de 16. Se você fizer raiz quarta de 16, é 2. Então é como se o x fosse 16 e a função fosse raiz quarta de x. Né? Se você fizer f de x igual a raiz quarta de x, calcula a derivada no x igual a 16, esse aqui é justamente a definição da derivada da função raiz quarta de x no x igual a 16. Tá? Bom, mas a função raiz quarta, vou passar aqui, f de x igual a raiz quarta de x. Né? No fundo é x elevado a 1/4. Essa função a gente sabe derivar, né? A gente tem a regrinha básica de derivada, desce o expoente 1/4, x elevado a 1/4 menos 1, né? Vai dar 1 sobre 4, x elevado a menos 3/4, ou 1 sobre 4
raiz 4 de x ao cubo. Todo mundo tem familiaridade com esses expoentes fracionários? Alguém tem dificuldade com isso? Manifeste, por favor. É importante você dar uma relembrada, Breno. Tem um apêndice no livro lá, no livro do Stuart. Deixa eu ver se eu peço aqui para a gente se guiar aqui. Um minutinho. Vou gravar a página que a gente está aqui para a gente poder voltar fácil aqui. Estamos na página 138. Tá? Deixa eu ver aqui no índice. Aqui no índice, eu tenho aqui, por exemplo, funções exponenciais. Acredito que aqui eu esteja falando dessa coisa aí. Ó. Ele está relembrando propriedades das potências. Né? A elevado a um expoente n, aí ele vê aqui, ó, um expoente fracionário, a elevado a p sobre q, é a mesma coisa que tirar a raiz q de a elevado a p. Né? Então, quer dizer, se eu fizer a elevado a 3/4, se for p igual a 3 e q igual a 4, é a raiz 4, de ordem 4, de a elevado ao cubo. Né? Essa aqui é a expressão genérica de um expoente fracionário. É bom dar uma retornada aqui nesse capítulo, consultar ele quando tiver qualquer dúvida, tá bom? E é importante você saber essa escrita, porque facilita a derivada, né? Você vê, se eu te der, a função é raiz quinta de x elevado a 7, deriva essa função para mim, né? Dado dessa maneira, é complicado, né? Deixa eu voltar para a nossa página lá, é da página 138, né? Se eu pedir para você, né, eu acabei de falar, a função é raiz quinta de x elevado a sétima. Vamos derivar essa função aqui. Um dado dessa forma fica estranho, mas se você reescrever essa raiz aqui dessa maneira de expoente fracionário, a gente acabou de ver que isso é a mesma coisa que x elevado a 7/5. Aí você está numa função potência que a gente viu que a regrinha de derivação dela é bem simples, né? Eu desço esse expoente e fica multiplicado por x elevado a esse expoente subtraído de 1, né? Então fica 7 sobre 5 vezes x elevado a 7/5 menos 1. Menos 1 seria menos 5 sobre 5. Daria 2/5 aqui. E aí você pode reescrever no formato de raiz de novo, né? Se o 5 está embaixo, o 5 é a ordem da raiz, x ao quadrado. Ok? Então é importante você se familiarizar com essa notação do expoente fracionário, até para facilitar as contas aqui nas derivadas. Tá bom? Bom, voltando ali ao exercício, né? Onde é que eu estava? Deixa eu me localizar aqui. Aqui, ó. Nós estávamos nesse aqui, ó. Né? Isso? Isso, não. Então, se você notar, esse aqui está justamente no formato do quociente, né? Do limite de quociente que define a derivada. Seria a função raiz 4, né? Se você não faz acréscimo, você está tirando a raiz 4 de 16. Raiz 4 de 16 é justamente isso aqui, ó. Então, a função que você está avaliando aqui é raiz 4 de x. Né? E você está avaliando no x igual a 16. Né? Então, isso aqui seria a derivada da função no x igual a 16. Né? Então, eu precisaria derivar essa função no x igual a 16. Bom, derivar essa função, a gente acabou de fazer a conta, está aqui. Bom, mas a derivada dela no 16, aí você faz a conta aqui, né? Vai dar 1 sobre 4, raiz 4 de 16 elevado ao cubo. Então, vai dar 1 sobre 4. Eu posso pensar assim, raiz 4 de 16 elevado ao cubo. Né? Raiz 4 de 16 é 2, 2 ao cubo é 8, então vai ficar 8 vezes 4, 1 sobre 32. Né? Então o limite lá que foi dado, né, com h indo a zero, raiz 4 de 16 mais h menos 2 sobre h, né? Esse foi o limite que foi dado. Isso aqui é justamente a derivada dessa função ali no 16, f' 16. Isso aqui é justamente o limite que define a derivada dessa função no x igual a 16. Mas calcular a derivada foi mais fácil aqui, né? Derivei a função num x qualquer, avaliei no 16, deu 1 sobre 32. Mas se você fosse avaliar esse limite aqui sem esse conhecimento da derivada,
você ia ter que racionalizar essa fração, etc. Teria outros meios, né? Mas você vê que com o conceito de derivada ele fica mais simples, né? E os outros, eventualmente, está caindo numa ideia parecida, né? Aqui, eu tenho cosseno. Se eu não faço acréscimo, aqui, se o h é zero, eu tenho cosseno de π. Cosseno de π é menos 1. Né? Então, é como se eu tivesse isso menos menos 1. Então, isso aqui é a função cosseno no π. Ó. Não é isso? Então, essa aqui está com cara de ser o quê? A expressão que define a derivada da função cosseno no x igual a π. Então, você teria que derivar a função cosseno, a gente vai ver já, né? É justamente o vídeo que a gente vai falar essa semana, né? Derivada de função trigonométrica. A derivada do cosseno a gente vai ver que vai dar menos seno, então daria menos seno de π, nesse limite aqui. Okay? Então depois vocês deem uma pensada nesse exercício aí. Deixa eu ver se alguém comentou alguma coisa, alguém tem algum comentário. Beleza, Breno, dá uma olhada lá que ajuda, né? Sempre dá uma consultada, né? Quando pintar uma dúvida, tem esse capítulo inicial aí que dá uma recordada, né, nessa matemática básica, e tem os apêndices também lá no final do livro. Dá uma olhada no índice lá que pode ajudar quando tiver alguma dúvida mais básica aí sobre essas funções, tá certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Esse aqui é um exercício conceitual de derivada, né? Ele está perguntando se existe ou não a derivada no zero. Então, a maneira de você fazer aqui é pela definição da derivada, né? Vou fazer para não dizer que a gente não fez um exercício desse tipo, né? F de x é x vezes seno de 1 sobre x, se o x é diferente de zero, e zero se x é igual a zero. Né? Aí, o que ele quer? Ele quer a derivada em zero. Ele está perguntando se existe. Né? 53. No 54 é uma função parecida, só que ele bota um expoente 2 aqui. Ó. Depois a gente pode repetir isso aqui, a gente vê que colocando o expoente 2 aqui muda a história, tá bom? Então veja, ele está perguntando se existe a derivada. Então eu teria que calcular pela definição, né? Pela definição. Vamos relembrar aqui a definição, eu rabisquei aqui em algum lugar, aqui ó. F' num valor A vai ser f de x menos f de A sobre x menos A, o limite disso quando eu faço o x ir para A. Ou eu posso escrever desse jeito ou fazendo acréscimo no A, né? F de A mais H menos f de A sobre H. Faço o limite indo para zero, né? Então vamos repetir essa ideia aqui, ó. Então eu quero o quê? Eu quero f', eu quero f' em zero. Vamos copiar essa definição aqui, ó. Então eu preciso fazer f' em zero, se existir, vai ser limite com, vamos usar por exemplo essa aqui, ó, tá? Eu vou fazer x ir para o A, só que o A é zero, então eu vou fazer x ir para zero, do que? De f de x, menos f de A é zero, sobre x menos A, x menos zero. Então calcular a derivada no zero seria avaliar esse limite aqui, ó. Se ele existir, né? Vamos ver? Isso aqui vai ser o limite, vamos substituir os dados que a gente tem. O x indo para zero. Então, quando o x se aproxima de zero, mas não é zero, quando o x não é zero, a função de x é dada por isso aqui, ó. Então, é x vezes seno de 1 sobre x. Né? Menos f no zero a função vale zero. Então, f de zero é zero, sobre x menos zero é x. Então, eu tenho que avaliar o limite com x indo para zero, de x menos, vezes seno de x dividido por x. Eu posso simplificar esse x com esse. Então, precisaria avaliar o limite de seno de 1 sobre x. E a gente viu que esse limite aqui não existe, né? Porque esse limite aqui é aquele gráfico do seno que oscila freneticamente lá perto do zero, né? Quando o x se aproxima de zero, essa função não para de oscilar, então esse limite aqui não existe. Se não existe o limite, não existe a derivada, certo? Então, essa derivada não existe. No zero, certo? Em x igual a zero.
Ok? Agora, se você olha ali no exercício 54, aí já aparece aquele expoente 2 ali. Eu vou aproveitar a resolução aqui, vou só acrescentar o que vai mudar, tá bom? Então veja aqui, ó. É uma função parecida, só que está aparecendo um expoente 2 aqui, ó. Não é isso? Então vai ser a mesma ideia. Existe ou não a derivada? Você vai avaliar o mesmo limite. Só que quando você for colocar f de x com x diferente de zero, aqui vai aparecer essa função, vai ter um quadrado aqui, ó. Certo? Ao ter esse quadrado aqui, vai simplificar, vai sobrar um x aqui em cima, né? E aí, nesse caso, você vai ter uma função que é o seno, que é uma função limitada, apesar do limite dela não existir, ela é limitada, e está sendo multiplicada por essa outra aqui que vai para zero. Então, quando o expoente aqui fica 2, sobra um x aqui que faz esse limite dar a zero. Okay? Então, no caso do exercício lá, o 54 aqui, né? Por ter esse expoente 2 aqui, a derivada no zero existe, certo? E no caso coincide com o zero. Né? Tá claro, gente, esse detalhe? Então, no exercício 53, depois vocês escrevam aí, né, nos seus rascunhos, peguem esse vídeo aí e revejam, né? Então, no exercício 53, a derivada no zero não existe. E no exercício 54, a derivada existe e dá zero. Okay? Note que a gente está usando aquele resultado de limite que a gente viu lá atrás, que é o limite de uma multiplicação de duas, uma delas é limitada e a outra vai para zero. Né? Um resultado bem importante aí sobre limites. Okay? Bom, deixa eu voltar aqui. Bom, aí tem o capítulo aqui, derivada como função, né? Enfim, até esse momento aqui ele não fez regra de derivação, né? Como eu falei desde o início, eu vou tentar focar na parte mais prática da coisa, né? Então, vamos omitir isso aqui e vamos direto para a parte de regra de derivação, né? Mas é sempre importante você ter em mente o conceito de derivada, né? Aquele limite estranho lá que eu frisei nesse exercício aqui. Eu não vou estar pedindo o exercício com definição de derivada, mas você ter a noção de que a derivada é dada por um desses dois limites aqui, né? É muito importante, né? Lembrando que esses dois limites aqui são sempre da forma ΔY sobre ΔX, né? Limite, você está fazendo o ΔX ir para zero, né? O limite de quocientes é quanto aumenta a função em relação a quanto você aumentou a variável, né? Você está fazendo esse aumento da variável e cada vez mais para zero, né? Então, é importante você ter em mente esse conceito, mas eu não vou estar cobrando exercícios com esses conceitos, né? Nós podemos ir direto aqui para os cálculos explícitos, né? Com regra de derivação. Aqui. Aqui seria usando a definição, né? Isso aqui, se você tiver a regra de derivação, vai simplificar a benção, né? Então, a gente pode pular lá para a parte de regras de derivação, que foi o conteúdo que a gente viu na aula da semana passada. Né? Já revimos algumas aí, né? Derivada da constante é zero, derivada da função x é 1, né? Ele faz aqui da função x, depois ele faz da função potência qualquer, né? Derivada da função potência, desce o expoente, fica multiplicado pelo expoente com 1 a menos, né? A linha mais básica de todas. Aqui a regra é quando você deriva uma função multiplicada pela constante, né? Você extrai a constante para fora da derivada e multiplica pela derivada da função, né? Derivada da soma é a soma das duas derivadas, né? Essas duas propriedades aqui, essa e essa, é o que a gente chama da linearidade da derivada, né? Quem já teve contato aí com álgebra linear, né?
deve lembrar de onde vem esse conceito de linearidade, né? Quer dizer, se aplica uma coisa na soma, é a mesma coisa que somar aquela coisa aplicada separadamente a cada parcela, né? Um operador aplicado numa soma é o operador aplicado nos dois e somar o resultado, né? É a mesma coisa para a multiplicação pela constante, né? A constante sai para fora do operador, né? Subtração também é a mesma coisa, mas isso aqui é consequência dos dois anteriores, né? Porque aqui você está somando com a função, a segunda função está multiplicada por -1, né? Então a constante -1 sai para fora dessa aqui, por isso fica menos, né? Isso aí você usa o tempo todo, nessas 3 propriedades aí, né? Aqui você vai derivar um polinômio. 3 não, né? 4 propriedades, né? Um polinômio é uma soma de várias funções. Então derivar essa soma é derivar cada uma separadamente e somar, né? Aí como é que eu derivo a primeira parcela? A primeira parcela de um polinômio é uma potência. Então a regra da potência é o quê? Desce o expoente e diminui uma unidade. A segunda parcela aqui é uma constante vezes uma potência. Então derivar uma constante vezes uma função, a constante sai já tirou aqui a constante. Aí vai ficar a derivada da função, que é uma potência, né? Então derivar polinômios é você aplicar todas essas propriedades que a gente acabou de citar várias vezes, né, em cada uma das parcelas. Então, talvez a função mais simples de ser derivada é um polinômio, né? A função exponencial é um pouquinho mais difícil, né? Um pouquinho mais complicado você demonstrar a derivada dela, a gente fez lá no vídeo, né? O caso especial é quando a base da exponencial é aquele número específico, que é o número de Euler, né? O número denotado por E, que é o número que faz esse quocientezinho aqui da 1, né? Eu tentei explicar no vídeo lá, não sei se todo mundo acompanhou o vídeo, né? Mas ele é exatamente a base da exponencial que faz com que a reta tangente aqui tenha inclinação 1, né? Quando você pega a função exponencial e aumenta essa base, quando a base aumenta muito, a função exponencial cresce cada vez mais rápido, né? Então, se eu boto x igual a 2, f de x igual a 2 elevado a x, você tem essa função exponencial de base 2. Se eu faço 10 elevado a x, o crescimento da função vai ser muito mais rápido, né? Então, aqui nessa figurinha, ele ilustrou 3 funçõezinhas aqui, ó, 2 elevado a x, 3 elevado a x e e elevado a x. Então, são 3 funções exponenciais. A que cresce mais rápido é o 3 elevado a x, né, porque a maior base é o 3. A que cresce mais lentamente é o 2 elevado a x, que é a de menor base. O número e, é possível você mostrar que ele está entre 2 e 3, né, por isso que o gráfico dela ficou aqui no meio. Então, cada uma delas, quando você traça a reta tangente no 1, né, um outro detalhe importante também e óbvio, é que toda função exponencial desse tipo, a elevado a x, vai passar no ponto 0,1 aqui, ó. Porque se você fizer x igual a 0, a elevado a 0 é 1, né? Então, todas essas funções exponenciais passam nesse mesmo pontinho 0,1 aqui, né? Mas aí, como eu mostrei no vídeo lá, né, quando você varia a base, a reta tangente fica mudando de inclinação. Então, é uma única base que faz a reta tangente ter inclinação 1, e essa base você chama de e por esse fato, né, isso faz com que a derivada da função seja exatamente ela, né? Então, a função mais elementar da matemática, do cálculo diferencial, é essa função e elevado a x. A derivada dela é ela própria, né? Okay? Quando a base muda de cara, né, quando é uma outra base, aí a gente, aqui no livro ele não fez nesse ponto, né, lá nas notas de aula eu fiz, né, na nota de aula eu adiantei, mas quando a gente vê a regra da cadeia, ele vai voltar a falar disso, né. A gente viu que quando a base é um número a qualquer, a gente viu que a derivada, né, que é o a elevado a x, a derivada disso aqui, é ela própria multiplicada pelo logaritmo natural da base, né? Então, uma outra regrinha de derivação que a gente precisa ter na manga aí, né? Alguém pode perguntar, e vão perguntar, né? Eu tenho que saber todas essas regrinhas? Tenho que saber, tá? Mas vocês têm a vantagem agora dessa situação na qual a gente vive, se é que a gente pode falar que isso é uma vantagem, né? A gente está todo mundo em casa, então você vai poder fazer suas avaliações, suas atividades com consulta, né? Apesar de que eu não gostaria que fosse com consulta, mas não temos como evitar isso, né? E lá no livro, em qualquer livro de cálculo, em geral, você tem uma seçãozinha que é a tabelinha de derivadas, né? No Stuart deve estar lá no final. Deixa eu ver se... Deixa eu fugir da página que eu estava.
Sempre tem uma tabelinha de derivada lá no final, né? Deixa eu ver aqui. Não tem não? Será que me deu um golpe? Mas enfim, né? Você pode achar no próprio livro, né? Mas em geral tem lá no finalzinho. Deixa eu ver se tem aqui. Não, acho que eu caí do cavalo nessa. Livro não tem não. É muito livro de física que costuma ter isso, né? No livro de física, ou no começo ou no final tem uma tabelinha de derivadas. Vou fazer disciplina de física aí vai precisar. Aqui eu acho que ele me derrubou aqui. Não vai ter a tabelinha. Mas você tem nos capítulos, né? Nos capítulos você tem as regrinhas de derivação, onde você pode achar todas essas derivadas. Ok? Então a derivada da função. Agora eu vou ter que achar a página que a gente estava. A gente estava aqui, né? Isso, estamos chegando aqui. Aqui. Então, nessa parte do capítulo, ele só falou da derivada da função exponencial de base e, né? Mas, como eu falei lá nas nossas notas de aula, no nosso vídeo, a gente viu que a derivada de uma função exponencial com base qualquer é dada por essa forma, né? Note que se o a for e, né? Se o a for e, o logaritmo natural de e é 1, né? Então, aí você vê que, de fato, a derivada dela é ela própria, né? Então, essa aqui é uma que você tem que... Isso aqui é cultura geral, né, de cálculo. A derivada da função exponencial com base e é ela própria, né? Essa aqui, em geral, costuma causar confusão nos alunos, né? Então, 2 elevado a x, a derivada da função 2 elevado a x, é ela própria, porém, você tem que multiplicar por logaritmo natural de 2, né? Se a base for 10, vai ser ela própria multiplicada pelo logaritmo natural de 10, né? Ok? Só dar uma acompanhada se alguém perguntou alguma coisa aí. Pois é, Alanis, desculpe aí, eu achei que o livro tinha a tabela, eu não me lembrava se ele tinha ou não, né? Eu confundi com... Tem um livro famoso de física, o Halliday, não sei se vocês já tiveram acesso a esse livro. Lá no finalzinho do livro tem tabelas com as constantes mais importantes e tem uma tabelinha de derivadas e integrais também, né? Então, eu estava com esse livro na cabeça e eu acabei me confundindo aqui com o livro de cálculo, mas é sempre bom você guardar uma tabelinha com as derivadas mais básicas, né? Derivada da potência, derivada da exponencial, das funções trigonométricas, que a gente vai ver mais para frente, né? Ok? Então, é bom ter guardado na manga essas derivadinhas básicas aí. Ok? Então, aqui nesse ponto... Ó, nesse ponto ele ainda não tinha feito regra de derivação, né? Então, por exemplo, quando ele faz essa função aqui nessa etapa, ele quer que você derive a função, né? Então ele está esperando algo do tipo assim, né? Y igual ao exercício 23 ali, né? Y igual a x ao quadrado mais 4x mais 3 dividido por raiz de x. Vou pegar esse aqui. Ele está querendo derivar esse aqui. Ó. Nessa etapa ali você não sabia nenhuma regra de derivação, né? Mas você pode reescrever assim, né? X quadrado mais 4x mais 3 sobre raiz de x. Isso aqui é x ao quadrado mais 4x mais 3, né? Dividido por x elevado a meio, né? Aquela coisa do expoente fracionário. Você dividir por uma potência é a mesma coisa que você multiplicar pela mesma potência, só que com expoente oposto, né? Expoente negativo. E aí agora você distribui esse expoente, esse produto aqui, né? Então a função y aqui, ó, então eu multiplico aqui x ao quadrado com x elevado a menos meio, somos expoentes, né? Vai ficar 2 menos meio, vai dar 3 meios. X elevado a 3 meios, 4. X elevado a 1, né, que tem um 1 escondido aqui, vezes x elevado a menos meio vai dar x elevado a meio, mais 3 vezes x elevado a menos meio. Então você reescreveu a tua função como uma soma de potências. E aí a regra da potência a gente já viu, né? Só descer o expoente e subtrair uma unidade do expoente. E usando a propriedade da derivada, né? A tua função é uma soma de 3 funções. Por exemplo, essa parcela, além da função, você tem uma constante multiplicando. Então a constante sai para fora do cálculo da derivada, né? Então, por exemplo, a derivada dessa parcela vai ser o quê? Desce o expoente 3 meios, multiplica por x elevado a isso aqui menos 1.
3 meios menos 1 é 3 meios menos 2 sobre 2 vai dar meio, né? Ok? Faz no cantinho, no rascunho aqui, né? Sempre recomendo aí para você não confundir. O expoente vai ficar 3 sobre 2 menos 1, que é 3 sobre 2 menos 2 sobre 2, que é 1 sobre 2, né? Por isso ficou expoente 1 sobre 2. Aqui mais 4, o expoente meio vai descer, vai ficar x elevado ao quê? Elevado a meio menos 1, né? Meio menos 1 é meio menos 2 sobre 2, que vai dar o quê? Menos 1 sobre 2. Então, o expoente aqui vai ser menos 1 sobre 2. E mais 3 vezes derivada disso aqui vai descer meio, menos meio vai descer. X elevado ao quê? Isso aqui menos 1. Vai ficar menos meio menos 1. Vai ficar menos meio menos 2 sobre 2. Vai ficar menos 3 sobre 2. Então, elevado a menos 3 sobre 2. Isso aqui já seria uma resposta, né? 3 raiz de x sobre 2, mais 4 sobre 2 dá 2. X elevado a menos meio é a mesma coisa que 1 sobre x elevado a meio. Então, vai dar isso aqui, certo? Sobre raiz de 2. Aí, menos 3 sobre 2, vezes x elevado a menos 3 meios, é a mesma coisa que 1 sobre x elevado a 3 meios, raiz de x ao cubo. Ok? Depois você escreva aí com o vídeo parado, né, para pensar melhor no porquê desses passos, né? Aqui eu estou usando o tempo todo isso aqui também, né? X elevado a menos p é 1 sobre x elevado a p, né? Quer dizer, se eu tenho um expoente negativo, é a mesma coisa que inverter e embaixo colocar o expoente sem sinal, né? Isso aí que eu estou usando aqui o tempo todo. E se usa, de fato, isso o tempo todo nesses exercícios, né? Então, por isso que é importante você relembrar esse tipo de propriedade aí, tá bom? Pergunta, gente? Acharam aí uma tabelinha? Ah, beleza. Isso aí. Sempre bom ter na mão essas derivadas aí básicas, né? Porque no cálculo de uma função genérica, você precisa, em geral, as derivadas das funções mais básicas, né? Deixa eu pular lá para as regrinhas que a gente viu no vídeo, né? Regra do produto, regra do quociente. Aqui, ó. Então, está aqui a expressão, a regra do produto, né? Então, vale frisar aqui, né? Não vão cometer esse erro básico, né? Que nós vimos o seguinte, para soma e subtração, né? Aqui, ó. Se eu tenho uma soma f mais g e vou derivar, isso aqui, assim, a derivada da soma é derivar a primeira, derivar a segunda e somar, né? Uma subtração também, né? Derivar uma subtração é derivar a primeira, derivar a segunda e subtrair. Agora, para multiplicação, não é verdade, tá? Então, você não vai generalizar isso aqui. Então, não faça isso aqui. Não é a derivada da primeira multiplicada pela derivada da segunda. Tá? Então, não cometa esse erro aí. Tá? Nem para isso e nem para o quociente, né? F sobre G derivada, alguém pode vir e falar, vou derivar de cima, derivar de baixo e dividir. Então, outro erro. Por isso que essas duas situações ganham esse capítulo especial aqui, né? Porque a regrinha de derivação, de multiplicação de funções e divisão de funções, ela é um pouquinho mais complicada, né? Então, você tem aqui a regra do produto, ó, derivar um produto, como é que eu faço? Mantenho a primeira e derivo a segunda, somo com, mantenho a segunda e derivo a primeira e multiplico, né? Certo? Então, é sempre assim, mantenho uma, derivo a outra, multiplico. Aí depois mantenho a outra e derivo a uma, multiplico e somo os resultados, né? Uma formulazinha que vocês vão ver muito por aí, ou é essa, ou é aquela que eu botei no vídeo lá, né? Em outros livros de cálculo, eles usam muito a notação do UV, né? Tá? Então, o que vale é assim, U vezes V, derivada de UV vai ser deriva a primeira e multiplica pela segunda, mantém a primeira e multiplica pela derivada da segunda, né? Essa é a regra do produto. E a do quociente é um pouquinho mais estranha, mas também é importante a gente ter em mente que é isso aqui, né? Um pouquinho mais complicado. Deriva de cima e multiplica pela de baixo, aí eu tenho uma subtração aqui, aí mantém a de cima, deriva de baixo, multiplico, e divido pelo quadrado da de baixo. Ok?
na notação do UV, se você quiser guardar dessa forma, né? Eu vou ter U sobre V, já falamos lá atrás, né? Derivada da de cima, multiplica pela de baixo, aí menos, mantém a de cima, multiplica pela derivada da de baixo, e divido pelo quadrado da de baixo. Tá? Então são duas regrinhas que, no início, né, para quem está vendo isso pela primeira vez, é um pouquinho difícil de você recordar. Então, nesse momento que é importante você fazer o máximo de exercícios possíveis para você ir se familiarizando, né? Porque a coisa mais comum no cálculo de uma derivada, aí, né, nessa parte que a gente está estudando, é aparecerem multiplicações e divisões de funções. Então, essa regrinha é aplicada o tempo todo, praticamente. Ok? Vamos lá, né? Vamos aos exercícios. Por exemplo, aqui, ó. Já para complicar a nossa vida aqui, ó. Vamos fazer isso aqui. Essa aqui você não precisaria, na verdade, usar a regra do produto do quociente, né? Se você pensar, né? Essa letra, esse número 11 aí, ó. Né? Você poderia usar a mesma ideia que eu fiz anteriormente lá, né? Ó. Vou pegar aqui 11, ó. F de y igual a 1 sobre y quadrado menos 3 sobre y elevado a 4 vezes y mais 5y ao cubo. Aí eu quero calcular a derivada em y, né? É uma função de y. Então você poderia pensar, vou usar, é uma multiplicação, vou usar a regra do produto. Poderia, pode fazer. Mas você vai ver que você vai ter um trabalho excessivo aí, né? Desnecessário. Porque todas as funções que estão aparecendo aqui, no fundo, são funções potência da variável y, né? Então eu posso reescrever a função, né? Ó, 1 sobre y ao quadrado, no fundo, é y a menos 2, né? Menos y sobre y elevado a 4, né, no denominador, seria como eu multiplicar por y a menos 4. Né? E aí aqui eu mantenho assim, e vamos agora distribuir essa coisa aí, né? Vou multiplicar aqui, aqui, aqui e aqui. Então eu vou reescrever a função, né? Então eu vou ter, ó, por um lado, y menos 2 vezes y1, eu vou ter y menos 1. Y menos 2 com y ao cubo, vou ter y elevado a 1. Então mais 5y. Aí menos 3, y menos 4 com y elevado a 1, né? Vai dar y menos 3. Menos com mais, menos 3 e 5, 15. Y elevado ao quê? Ó? Menos 4 com 3, menos 1. Né? É isso? Aqui tu vai até simplificar esse com esse aqui, ó. Então a minha função f, eu ainda não derivei, né? Eu só reescrevi a função original. Então vai ficar menos 14y menos 1, mais 5y, menos 3 vezes y menos 3. Né? Então agora para aplicar a derivada, a função é uma soma de potências multiplicadas por constantes, né? Então aqui eu tenho menos 14 fica, menos 14 vezes, derivada disso aqui, o menos 1 vai descer menos 1, multiplica por y elevado a isso aqui diminuído de uma unidade, então menos 1 com menos 1, menos 2, certo? Aí mais, derivada do 5 fica, derivada de y sozinha é 1, né? Então 5 vezes 1, menos 3, o expoente menos 3 vai descer, vai ficar menos 3, e aí o expoente vai ficar subtraído de uma unidade, então vai ficar menos 3 menos 1, menos 4. Ok? Então, reescrevendo a derivada, vai dar o quê? 14, y a menos 2, mais 5, menos com menos mais 9, y a menos 4. Certo? Essa seria uma resposta. Né? Lá no livro, provavelmente, essa resposta pode estar escrita de outra forma. Né? Então, você teria que rearranjar aqui. Isso aqui é 14 sobre y ao quadrado, por exemplo, mais 5, mais 9 sobre y elevado a 4. Aqui uma outra forma de escrever a mesma função. Talvez ele possa ter tirado o mínimo aqui, né? Vou botar do y elevado a 4 aqui. Eu teria 14y ao quadrado, mais 5y elevado a 4, mais 9. Então pode aparecer a resposta desse jeito lá na frente. Ok? Tá dando para acompanhar aí, gente? Beleza? Vamos ver mais uns aí? Vamos ver aqui, por exemplo, esse 20, pode ser?
Isso aqui é aquela coisa, né, gente? Eu posso fazer 1000 exercícios aqui na frente de vocês podem entender, beleza, mas se você não sentar para fazer você mesmo, você pode ter muita dificuldade aí na adaptação, tá? Então, isso aqui é prática, né? Você fazer vários exercícios para ir identificando quando que para ser aplicada cada uma das regras, tá bom? Vou fazer mais esse aqui, depois deixar por conta de vocês, né? Então, exercício 20 aqui, ó. Z igual a W, 3 elevado a 2 vezes W mais C vezes Z elevado a W. Ele muda as letras da variável só para confundir a cabeça, né, do aluno mais perdido, né? Que em geral a variável é X, né? Aí ele dá um outro nome para a variável, o aluno pode ficar meio confuso aí, né? Mas no fundo a variável aqui é o W, né? A função Z depende de W. Então você está querendo no fundo calcular Z' de W. Né? Então, como é que eu faço? Eu posso usar a regra do produto, posso distribuir isso aqui, enfim, cada um pode escolher o seu caminho, né? Vamos ver, vamos tentar distribuir, ó, reescrever. Aqui eu tenho W elevado a 1, né? Então eu vou ficar com W elevado a 3 meios mais 1. 3 meios mais 1 só para o nosso rascunho aqui, vai ser 3 meios mais 2 sobre 2, é 5 sobre 2. Eu vou ter W elevado a 5 sobre 2, mais constante W elevado a 3 sobre 2, vezes exponencial de W. Tá? Mas que eu não vou ter como... Essa aqui eu reescrevi a função, não derivei ainda. Então, eu vou derivar. Eu vou derivar essa primeira parcela, que é uma potência, é fácil de derivar. Aqui eu não vou ter jeito, eu vou ter que fazer uma regra do produto. Eu tenho a função W elevado a 3 sobre 2 e eu tenho a função exponencial de W. Então, não tive como fugir de uma regra do produto aqui agora, ok? Então, eu poderia ter aplicado a regra do produto aqui ou fazer como a gente fez aqui. Vamos lá, derivada da função Z. Então, a primeira parcela, desculpa, décimo expoente, né, 5 sobre 2, W elevado a 5 sobre 2 menos 1, 3 sobre 2, né? Mais, aí eu vou derivar essa outra parcela aqui, que é um produto. A constante fica, né? Aí eu vou precisar derivar essa função aqui, ó, W elevado a 3 sobre 2 vezes exponencial de W. Como é que eu derivo isso aqui? Regra do produto, né? Como é que era a regra do produto? U, V', deriva a primeira, mantém a segunda, mantém a primeira e deriva a segunda, né? Ok? Então, para aplicar isso aqui, regra do produto, aqui, né? Então, eu vou ter 5 sobre 2 vezes W elevado a 3 meios, mais constante vezes, vamos lá, regra do produto. Vou derivar a primeira, como é que eu derivo a primeira? Desce o expoente, multiplica o expoente subtraído de 1, vai ficar 3 meios menos 1 vai dar meio. Então, isso foi a derivada da primeira, U'. Vou multiplicar pela segunda, que é E elevado a W, né? Aí mais, agora mantenho a primeira, mantenho W elevado a 3 sobre 2, derivo a segunda. Bom, mas a segunda é a exponencial de base E, né? A derivada é ela própria. Né? Lembra que E elevado a W' aqui é E elevado a W. Né? Se fosse outra base, aí teria que aplicar aquela regrinha lá que a gente viu. Né? Ok? Então, chegamos no quê? 5 sobre 2, W elevado a 3 meios, mais constante. Aqui eu posso botar um E elevado a W em evidência. E elevado a W, 3 sobre 2, W elevado a meio, mais W elevado a 3 meios. Seria aí uma resposta. Okay? Lembrando que no livro você tem respostas dos exercícios ímpares, né? Esse exercício aqui que eu coloquei, no caso, exercício par, não teria resposta, né? Mas, enfim. Pergunta, gente? Que hora nós temos aqui? Temos 20 para as 8 ainda dá mais tempo. Dá um tempinho ainda para fazer mais. Tá fluindo, gente? Tá dando para entender? Tô indo rápido, indo lento, tá legal? O pessoal tá calado hoje aí, hein? Exatamente, Alan. Você tem que praticar. Matemática em geral é isso, né? Você pode entender a aula e tal, mas se você não parar para fazer o exercício, você certamente vai ter dificuldade, né? Se você não parar e ver, porque de um exercício para o outro, vão ser apresentadas dificuldades distintas, né? Então você precisa ter o contato ali com aqueles exercícios para ir identificando esses
esses itens, né? Aqui, mais um exercício conceitual, né, envolvendo isso aí, ó. Ele não te dá as expressões das funções, mas ele te dá alguns valores relevantes ali, o exercício 44 aqui, ó. Ele te dá a função f no 2, a função g no 2, a derivada de f no 2, a g no 2. Ele quer que você ache a derivada da função h em cada um desses casos aqui. Ok? Então, são aplicações das regras de derivação, né? Então, por exemplo, a derivada da função h. A função h é a soma dessas duas aqui, ó. Como é que eu faço? Então, na primeira, eu vou ter h. Vou ter que copiar os dados para a folha aqui, porque senão a gente não vai conseguir acompanhar, né? Se eu puser as duas telas emparelhadas, vai ficar ruim de vocês verem aí, talvez, né? Então, deixa eu anotar aqui os valores. Aqui o exercício 44. Então, f' de 2 é menos 2, g' de 2 é 7. Ele está perguntando h, derivada de h em 2, né? Então, na letra A, h de x é 5f de x menos 4g de x. Esse talvez seja o mais simples de todos, né? Ele está te dando os valores das duas funções f e g. A tua função h é isso aqui. Ele quer a derivada da função h no 2. Bom, o que é a derivada da h aqui num x qualquer? A h é uma diferença. Então, se é uma diferença, é a derivada dessa menos a derivada dessa. Bom, a derivada dessa constante fica multiplicada pela derivada da função f, né? Aí menos a constante fica multiplicada pela derivada da função g. Isso aqui é a expressão da derivada da função h num x qualquer. Bom, você quer no 2, então basta substituir 2, né? Então vai ficar 5 vezes f' em 2, menos 4 vezes g' em 2. Mas f' em 2 e g' em 2 foram dados aqui, né? Então h' em 2 vai ser 5 vezes f' de 2 é menos 2, menos 4 vezes g' em 2 é 7. Então eu vou ter aqui menos 10 menos 28. Derivada em 2 vai dar menos 38. Ok? Beleza? Vou pegar um outro ali. Por exemplo, a letra, para complicar um pouquinho, vamos pegar aqui a letra D. Ó. Letra D é tudo questão de você aplicar as regras de derivação, né? 1 mais f de x no denominador. Né? Com os mesmos dados, né? Então, essa aqui. Ele quer a derivada em 2. Como calcular a derivada genérica? Como é que eu calculo a derivada genérica disso aqui? Isso aqui é um quociente. Então, tem que aplicar o quê? Regra do quociente. Como é que era a regrinha do quociente? Escreve umas 10 vezes isso aqui que você vai decorar, tá bom? Seria uma dica, né? Ou consulta, claro, a sua tabelinha lá, né? Derivar o quociente é o quê? Deriva de cima, multiplica pela de baixo, menos, mantenha de cima, deriva de baixo, divide pelo quadrado da de baixo. Então, vamos aplicar isso aqui nessa função, né? A derivada da função h no x vai ser, então, deriva de cima, vou ter g' de x, multiplico pela de baixo. A de baixo é 1 mais f de x. Né? Menos, aí eu mantenho a de cima, então eu mantenho g de x, vezes deriva de baixo agora. Como é que eu derivo a de baixo? A de baixo é 1 mais f. Então, vou derivar 1, derivada constante é 0, derivada de f eu mantenho, escrito assim, f' de x. Divido pelo quadrado da que está embaixo. Então, pego isso aqui tudo e elevo ao quadrado. Essa seria a expressão geral da derivada da função h, num x. Mas você quer no x igual a 2. Então, a derivada em 2, agora é só substituir. Né? Então, eu vou precisar ter g' em 2 vezes 1 mais f em 2, menos g em 2, vezes f' em 2. Tudo isso dividido por 1 mais f de 2 ao quadrado. Agora virou apenas substituir os dados que você tem aí, né? Derivada de g em 2, 7. 1 mais f em 2, menos 3. Então, 1 mais menos 3, menos g em 2, 4. F' em 2, menos 2. Sobre 1 mais f de 2 é menos 3, então 1 mais menos 3, tudo isso ao quadrado. Então ficou 7 vezes, aqui vai dar 1 menos 3 vezes menos 2, né? Mais 8, sobre, aqui eu tenho 1 menos 3 menos 2 ao quadrado dá 4. Né?
Essa continha vai dar o quê? Menos 14 com 8, menos 6 sobre 4. Então, a derivada em 2, nesse caso, vai dar menos 3 sobre 2. Ok? Você vê que é só aplicação das regrinhas com os dados que foram fornecidos aí. Beleza? Vamos lá, continuando. Aqui, ó, já envolvendo reta tangente, né, etc. Vou pegar um aqui. Bom, aqui seria a próxima parte da matéria, né? Então vamos parar por aqui, vamos tentar fazer uns exercícios dessa sessão mesmo. Aqui, esse aqui ele pede a derivada e a segunda derivada, né? Então seriam aplicações repetidas dessas regrinhas, né? Vou pegar um deles aqui, por exemplo, 29. 29. Vou escolhendo aleatoriamente aí, tá, gente? Se vocês tiverem outras opções aí, podem citar aí. É bem isso, tem que praticar para não ficar para trás, né? No exercício 29, ele quer a derivada e a segunda derivada. Okay? Então, como é que eu calculo a derivada? Regra do quociente, né? Então, vamos escrever mais uma vez a formulinha aqui da regra do quociente. Derivada da de cima, vezes a de baixo, menos a de cima, vezes a derivada da de baixo, divide pelo quadrado da de baixo. Isso para calcular, então, a derivada da função f. Vamos lá, então. Qual que é a derivada da de cima? Desce o 2, né? Então vai ficar 2 vezes x elevado a 1. E se for a derivada de cima, você multiplica pela de baixo sem derivar. Menos, mantém a de cima, então mantém x ao quadrado, deriva de baixo. Derivada de baixo vai ser derivada de 1 é 0, derivada de 2x é 2. Então, vezes 2 sobre 1 mais 2x ao quadrado. Okay? Essa é a derivada, né? Então vamos escrever de uma maneira mais conveniente, porque depois você quer calcular a segunda derivada, né? Você quer derivar novamente. Então o que eu vou ter aqui? Eu vou ter 2x mais 4x ao quadrado, menos 2x ao quadrado, sobre 1 mais 2x ao quadrado. Né? Então eu vou ter o quê? Eu vou ter 2x mais 2x ao quadrado, sobre 1 mais 2x ao quadrado. Ok? Então, agora vamos derivar novamente. Segunda derivada, que é a derivada da derivada, né, se você quiser. Então, como é que eu faço? Então, eu vou derivar a de cima, vou ter 2x mais 2x ao quadrado, derivar, vezes a de baixo, 1 mais 2x ao quadrado. Né? Então, derivar a de cima, multiplicar pela de baixo, menos, aí mantém a de cima, que é 2x mais 2x ao quadrado, e deriva a de baixo. Não é isso? Divido pelo quadrado da que está embaixo. O quadrado que está embaixo seria 1 mais 2x ao quadrado de novo, então vai ficar isso, a potência 4. Né? Então, agora vamos às derivações aí. Derivar isso aqui, derivar cada parcela é uma constante multiplicada por uma potência, então a gente já sabe, derivada de 2x é 2, mais duas vezes, derivada de x ao quadrado vai descer um 2, vai ficar 4x, ok? Já fazendo direto aí, né? Vezes 1 mais 2x ao quadrado, menos 2x mais 2x ao quadrado, e eu preciso derivar isso aqui. Como é que eu faço agora? Bom, mais para frente, como eu falei, a gente vai ver a chamada regra da cadeia. Então, você tem uma maneira, depois de um pouco de prática, de derivar isso aqui de uma maneira mais direta. Como a gente ainda não fez isso, nós vamos precisar expandir esse binômio aí. Então, quer dizer, eu quero achar a derivada do quadrado disso aqui, né? Como é que é o quadrado disso aqui? Quadrado do primeiro, 2 vezes primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. Preciso derivar isso aí. Okay? Então, reescrevi, só para a gente fazer o passo a passo. Né? Mas depois que a gente vir a regra da cadeia, isso vai ficar mais claro. Né? Então, só falta derivar essa coisa aqui para ter a expressão geral. Né? Então,
vou manter aqui, ó, vou ter 2 mais 4x vezes 1 mais 2x ao quadrado, menos 2x mais 2x ao quadrado. Aí agora vamos derivar ali dentro. Derivada de 1 é 0, derivada de 4x é 4, derivada de 4x ao quadrado vai descer esse 2, vai multiplicar por 4, vai dar 8x. Ok? Tudo isso sobre 1 mais 2x elevado a 4. Beleza? Um pouquinho de paciência aí para chegar na expressão geral. Já friso desde já, lá na frente vai ser importante, você tentar escrever a derivada sempre como, da melhor maneira possível, como uma multiplicação e divisão de coisas, certo? Porque isso vai permitir a gente estudar o sinal da expressão da derivada, e a gente já citou no vídeo anterior que o sinal da derivada ela tem uma informação importante sobre o crescimento da função. Então, você saber determinar o sinal da derivada é bastante importante. Tá? Então, se você conseguir escrever a expressão da derivada como uma multiplicação ou uma divisão, é uma expressão que envolva multiplicações e divisões apenas, né? Isso facilita você descobrir o sinal da expressão que ela determina. Okay? Então, vamos tentar fatorar ao máximo essa expressão aí para ver o que acontece. Ok? Vou usar aqui. Então, veja, se eu colocar um 4 em evidência aqui, ó, eu vou ter 1 mais 2x vai sobrar. E eu tenho 1 mais 2x aqui, né? Vamos ver aqui, ó. Tenho 2 mais 4x. Você pode também expandir tudo isso e tentar simplificar no final, né? Mas vocês vão ver aqui que a gente consegue colocar alguma coisa em evidência antes aqui, ó. 1 mais 2x ao quadrado. Eu posso botar um 4 em evidência aqui, como eu falei, né? Aqui eu tenho um 8, um 2 em evidência. Então, 2 vezes o 4 que vai sobrar, eu vou ter menos 8x mais x ao quadrado, né? Vezes 1 mais 2x, vejam se vocês concordam aí. 1 mais 2x elevado a 4, né? Então, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho em evidência em cima 1 mais 2x. 1 mais 2x, né? Eu tenho outro 2 aqui, se eu quiser, eu posso botar um 2 aqui em evidência, né? Que vem daqui, aqui vai ficar 1 mais 2x. É mesmo, aqui eu tenho outro 1 mais 2x, né? Não tinha percebido aqui, ó. Vamos corrigir aqui, ó. Isso aqui eu vou colocar em vermelho, ó. Tá vendo? Com o desenvolver do exercício, você vai percebendo detalhes, né? 1 mais 2x aqui, né? Vou botar o 2 em evidência. Então, eu posso juntar esse 1 mais 2x com esse outro aqui, né? Então, eu vou ter aqui, ó, 2 vezes 1 mais 2x. Eu tenho outro 1 mais 2x lá. Vai ficar, então, em evidência aqui 1 mais 2x ao quadrado, menos, então eu coloquei 2 vezes isso aqui em evidência, vai sobrar esse 4, vai sobrar 4x mais x ao quadrado aqui, certo? Sobre 1 mais 2x elevado a 4. Pois não esqueçam de escrever aí paralelamente aí para irem se posicionando e entendendo os passo a passo, né? Então aqui dentro eu não vou ter jeito, eu vou ter que expandir isso aqui para tentar reduzir. Ó. Aqui eu consigo simplificar um 1 mais 2x em cima e embaixo, ó, aqui e aqui, né? Então aqui eu tenho 2 sobre 1 mais 2x elevado a 3, né? Ali dentro vai ficar, vou ter que desenvolver esse quadrado aqui, eu vou ter 1 mais 4x ao quadrado. Aí eu tenho menos 4x e menos 4x ao quadrado. Olha aí que beleza, vai simplificar um monte de coisa, né? 4x vai simplificar com 4x, 4x quadrado com esse, vai sobrar só 1 lá dentro, né? Então a derivada deu, a segunda derivada, né? Está dando 2 sobre 1 mais 2x ao cubo, ok? Então note que é uma fração, né? O sinal dessa expressão fica determinado pelo sinal do denominador, né? Então se você conhecer o sinal da expressão de baixo, você conhece o sinal da segunda derivada, que a gente vai ver lá para frente que ele determina a concavidade do gráfico, né? Tá certo, gente? Deu para entender aí? Não tá dando para enxergar certinho aí a projeção do papel aí? Sim. Beleza? Bom, então agora é com vocês, né, gente? Fazer o máximo de exercícios possíveis, né? Praticar essas técnicas de derivação aí, né? E as que estão por vir aí no vídeo dessa semana, né? Que a regra da cadeia talvez é a mais importante delas, certo? Então pratiquem bastante, tá?
certo? Então, vocês têm vários exercícios aí no final de cada sessão. Eu já deixo claro o seguinte, né? Alguém pode reclamar, o professor deu 100 exercícios, né? Se você pega a sessão aqui, cada sessão tem dezenas de exercícios, né? Mas, como vocês estão vendo, os exercícios entre si, vocês começam a perceber muita semelhança de um para o outro, né? Então, quando eu dou um bloco de exercício aqui desse para vocês, do 3 ao 26, claro, o ideal seria você fazer todos, né? Mas você começa a perceber que de um para o outro não muda lá muita coisa, né? Então, você escolhe um aqui, um ali, né? Para praticar cada um desses tópicos, tá ok? Mesma coisa esses outros aqui, ó. Você vê aqui, ó, esse exercício 43 até o 45, ó, ele muda só o enunciado, mas a ideia é a mesma, né? Ok? Então, peguem alguns exercícios, façam, não deixem passar muito para depois, para não acumular matéria. Beleza? Podemos encerrar, pessoal? Alguma pergunta, algum comentário? Sobre a prova, eu vou colocar nessa semana ou na próxima já as instruções, tá certo? De como que a gente deve fazer. Mas deve seguir aquele caminho que a gente falou aí, não lembro quem exatamente perguntou, mas deve ser alguma coisa desse tipo, prova para... eu vou colocar as questões para vocês postarem a resolução e vou botar uma janela um pouco maior do que o tempo de aula, tá bom? O tempo de aula aí é nossas 2 horas das 6 às 8. Devo botar aí umas 4 ou 6 horas, eventualmente, para vocês fazerem, tá bom? E não esqueçam também da atividade que eu botei essa semana, né? Vocês têm até a semana que vem para botar a resolução desses exercícios aí. Ok, gente? Beleza? Obrigado então, pessoal. Vou encerrar aqui. Boa noite para todo mundo. Até a próxima.